Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Se você é usuário do Comodo Internet Security, mas precisa utilizar a ferramenta Ndesk para fazer acesso remoto, de repente para ajudar um amigo ou até fazer um trabalho particular, e você está tendo um problema porque não consegue estabelecer conexão, se liga que dá para resolver isso usando uma configuração específica sem que você precise desativar o faro do Comodo. Se liga na vinheta e vamos embora aprender. Imagina que você baixou a ferramenta Ndesk para poder fazer acesso remoto e tenta executá-lo. Ele vai abrir normalmente, nenhuma pop-up vai aparecer e aparentemente está tudo funcionando. Só que aí você tenta fazer um acesso remoto acessando a máquina de algum colega seu ou algum cliente e você fica ali esperando a conexão ser estabelecida eternamente e nada acontece. E a pessoa do outro lado também não recebe a notificação, o pedido de autorização para que você faça a conexão remota com ele. E aí fica nessa. O que está acontecendo? Pois é, se você usa o Comodo Internet Security, as chances são muito grandes de que ele próprio esteja bloqueando as conexões de entrada e saída do Ndesk por uma regra do seu firewall. E assim, muita gente que utiliza o Comodo para contornar esse problema acaba momentaneamente desativando o firewall, o que não é o recomendado. Convenhamos, né? Então, dá para resolver. Você vai fazer o seguinte: abre a interface do Comodo, abre a tela de configurações, aqui você vem em Firewall, regras de aplicativos, clique em adicionar, aqui em cima em explorar, clique em arquivos e selecione o arquivo, o app que você gostaria de criar uma regra para que seja permitida a conexão. No nosso caso, vai ser o Ndesk. Então eu seleciono esse cara, que é o executável, e agora eu venho aqui na primeira opção, usar conjunto de regras. Aqui do lado eu clico e vem em aplicativo permitido. Só isso. Dá OK. A partir de agora, você vai conseguir estabelecer uma conexão remota a partir do Ndesk. Inclusive, você vai conseguir também receber a conexão remota. Dessa forma, com essa configuração, o Comodo Internet Security vai continuar monitorando quaisquer conexões que aconteçam a partir dessa ferramenta, porém, sem impedir que elas aconteçam. Apenas quando for uma conexão estranha, uma conexão segmentada, ou algo que possa ser identificado como potencialmente perigoso, ele vai bloquear e vai te avisar. Até porque isso não é uma lista de exceções, é uma lista de permissão para que ele possa fazer conexões. Porém, lembre-se, não é uma exceção, ou seja, a ferramenta foi adicionada aqui para que ele não tenha bloqueios relacionados a Firewall, porém ele continua sendo monitorado como qualquer outro. E é interessante porque naquela mesma parte de configurações, naquela mesma tela, você consegue configurar muitas outras coisas com relação a Firewall. Quer ver? Se liga. Voltando aqui para a nossa tela de configurações de Firewall, em regras de aplicativos, eu poderia adicionar qualquer outro aplicativo. Por exemplo, eu venho aqui em Explorar e agora eu vou escolher o XNView, que é um programinha que eu utilizo. É um visualizador de imagens muito poderoso, mas ele é muito simplista. Eu seleciono o seu executável e agora eu posso usar um conjunto de regras personalizado. Eu clico aqui do lado e eu tenho mais duas opções, conjunto de regras, e existem algumas regras pré-estabelecidas no próprio Comodo Internet Security. Mas eu posso selecionar as regras de outro aplicativo para importá-las para esse novo aplicativo que eu estou adicionando e depois, se eu quiser, eu posso personalizar essas regras. Mas eu posso simplesmente criar as minhas próprias. Por exemplo, marco a segunda opção, usar um conjunto de regras personalizado, clique em adicionar e agora eu escolho os tipos de regras que eu quero aplicar para essa ferramenta que eu selecionei, para esse app. Vamos supor que eu quisesse bloquear quaisquer conexões, tanto de entrada quanto de saída. Eu venho aqui e escolho o tipo de ação, permitir, bloquear ou questionar. É aquele pop-up que aparece perguntando para você o que você deseja fazer quando algum aplicativo tenta executar uma ação que está configurada para te avisar. Então, no caso eu quero bloquear, eu marco essa opção. Embaixo eu tenho o item protocolo. Aqui eu posso escolher o tipo de protocolo que essa regra vai considerar. Então, como aqui é um aplicativo visualizador de imagens e também um editor simples, mas ele faz requisições com a internet, seja para verificar por atualizações, seja lá qual for a parada, mas ele faz requisições online. Então, geralmente requisição online vai ser TCP, UDP e IP. Então vamos lá, eu vou criar uma primeira regra, considerando o TCP ou UDP. Aqui embaixo, endereço de origem,
eu posso excluir alguma coisa ou eu posso selecionar o tipo de endereço. Como eu quero bloquear, ou seja, eu quero que esse programa nunca consiga estabelecer conexões para fora e nunca responda a conexões vindo de fora para ele próprio. Eu quero bloquear tudo, referente a conexões, tá? Então eu vou deixar marcado qualquer endereço. Endereço do destino, eu tenho todos os itens para eu poder escolher, mas eu vou deixar marcado qualquer endereço. Em portas de origem, eu posso escolher as portas, e aqui eu tenho várias opções: uma faixa de portas, um conjunto de portas, uma porta única ou qualquer. Eu vou deixar como qualquer, porque eu quero literalmente bloquear. Então, eu não quero conexões vindo nem saindo para nenhum tipo de endereço IP e de nenhuma porta que exista no meu computador, sacou? Então eu deixo qualquer. Em porta de destino, mesma coisa. Eu vou deixar em qualquer e clique OK. Pronto, acabei de criar a primeira regra considerando o TCP ou UDP. Só que eu sei que esse programa também utiliza o protocolo IP para fazer comunicação. Então eu venho adicionar, eu vou marcar a ação bloquear e aqui em protocolo eu vou marcar o protocolo IP. Direção, eu posso marcar apenas saída, apenas entrada ou entrada e saída. E eu quero bloquear tudo, então eu deixo entrada/saída. Eu não falei antes, mas eu posso botar uma descrição aqui só para identificar o tipo de regra, mas eu não vou colocar nada. Aqui embaixo, eu quero bloquear qualquer endereço. Eu quero bloquear qualquer comunicação, tanto de entrada quanto saída, de qualquer endereço. Então eu vou deixar marcado esse item e esse endereço de origem. Endereço de destino, mesma coisa. Eu tenho uma série de opções, mas eu quero bloquear tudo. Então eu deixo marcado qualquer endereço. E por fim, eu tenho o item detalhes de IP. Aqui eu posso escolher o tipo de protocolo de IP, qualquer um, ou eu posso selecionar algum específico para mim. No caso, como eu quero bloquear tudo, eu vou marcar qualquer. Então essa é a nossa segunda regra. Eu dou OK, e agora eu tenho essa segunda regra criada para esse meu aplicativo. Bem interessante, a partir de agora, esse aplicativo não consegue mais fazer nenhum tipo de conexão, nenhum tipo de comunicação pode ser estabelecida, nem dele para fora, nem de fora para dentro, para ele, sacou? Ele está literalmente completamente bloqueado para comunicação utilizando o protocolo TCP/IP, entendeu? Agora, eu posso também criar uma regra global para não ter que ficar configurando isso aqui tudo para cada aplicativo que eu precisar definir regras, conjuntos de regras específicas. Então, vamos lá, eu vou cancelar isso. Se eu vier em regras globais, eu tenho um conjunto de regras pré-definidas pelo próprio Comando Internet Security e eu posso criar as minhas regras também, ou editar essas que já existem. Só que eu não quero fazer isso. Eu quero um bloquinho de regras, de várias regras dentro dessa regra geral, para que eu possa aplicar várias configurações específicas para tudo quanto é aplicativo que eu quiser, de uma forma muito mais prática e meio que automatizada. Então, eu venho aqui em conjuntos de regras, e eu tenho um conjunto de regras pré-definidos pelo próprio Comando Internet Security, só que eu não quero mexer em nenhuma delas. Então, eu venho em adicionar, e agora sim é interessante eu escolher o nome. Então, eu vou botar aqui, bloquear a porra toda. E aqui embaixo que eu vou adicionar as regras para esse meu conjunto de regras. Então, por exemplo, eu cliquei em adicionar, eu quero bloquear TCP ou UDP, entrada e saída. Beleza. Criei uma regra para bloquear a porra toda referente a TCP ou UDP. Eu vou adicionar mais uma regra, que vai ser para bloquear, e agora vai ser IP, entrada ou saída, entrada e saída, e aqui eu vou deixar em qualquer endereço e qualquer detalhe de IP. Clique OK, adicionei a segunda. Então agora eu vou um pouco mais ousado e vou além. Eu agora vou marcar também o ICMP. Vou deixar tudo como qualquer, e dar OK. E eu vou além de novo e vou bloquear mais coisa. Agora eu vou vir em TCP, como ele próprio, puro, só por via das dúvidas, o que é desnecessário, tá? Porque eu já criei uma regra considerando TCP/UDP. Mas mesmo assim, é só para você ver como é que funciona. Criei mais uma. Então agora eu volto aqui, bloquear, e esse vai ser o UDP. Deixo tudo marcado como qualquer, clique OK. Pronto, criei uma porrada de regra para bloquear qualquer tipo de comunicação para aplicativos que estiverem com esse grupo de regras aplicada. Então vamos lá, dou OK. Lembrando, eu criei um nome para esse grupo e esse conjunto de regras se chama bloquear a porra toda. Agora eu venho em regras de aplicativo, adicionar, eu vou escolher lá o meu XNViewer, ali, cadê? Seleciono ele, e agora que vem a parada legal. É o seguinte, eu venho aqui em usar conjunto de regras,
clico aqui e escolho o conjunto de regras que eu acabei de criar, bloquear a porra toda. Pronto, dou OK. A partir de agora, o meu XNView não vai conseguir fazer nenhum tipo de comunicação, nem com a internet, nem com máquinas locais, nem com ninguém. E ninguém vai conseguir fazer nenhuma comunicação com a minha máquina através dele. Por exemplo, vamos supor que ele tem alguma falha no seu código-fonte e que alguém consiga explorar essa falha para estabelecer uma conexão remota. Com essas regras no meu Faro, não importa a falha que se tem ali, ninguém vai conseguir estabelecer conexão, porque o Community Internet Security vai estar bloqueando tudo. Porque eu acabei de criar um conjunto de regras que bloqueia a porra toda e eu defini esse conjunto de regras para que ele fique aplicado nesse aplicativo aqui, no XNView. Enfim, é assim que você configura conjuntos de regras, regras globais e regras avulsas dentro do Community Internet Security. E isso aqui pode parecer até exagerado, mas não é. Esse tipo de controle que você tem nessa ferramenta é tão interessante e absurdo porque o nível de personalização que você tem aqui é algo insano, cara. É muito difícil você encontrar alguma outra solução, seja uma solução de Internet Security, seja uma solução específica para esse tipo de bloqueio. É bem difícil encontrar algo com esse grau de personalização que você tem aqui no Komodo. Agora, fica a seu critério utilizar isso ou não. Eu espero que esse vídeo tenha servido para te mostrar como isso funciona e mostrar, inclusive, como se cria essas regras na prática. E, enfim, esse é o objetivo, né? É mostrar as paradas e compartilhar conhecimento. Se você gostou, deixa o like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, comenta o que achou e compartilha esse vídeo com a sua galera para dar aquela força. Valeu, rapaziada. Tamo junto e até a próxima.